Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 24. Eu já meditei até o capítulo 23, onde Paulo ele foi levado em segurança até a cidade costeira de Cesareia, e lá ele ficou aguardando a chegada dos seus acusadores, já que o comandante Cláudio Lísias não tinha autorização por parte do Império Romano para julgar as causas dos judeus. O Cláudio Lísias ele era um comandante de uma corte de aproximadamente 600 soldados, 6 centúrias. E o texto aí de Atos, do capítulo 24, ele já começa dessa forma. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. 5 dias após Paulo ter chegado ali na cidade de Cesareia, os judeus vieram de Jerusalém e eles trouxeram um orador. A palavra orador significa também advogado. Tem 2 significados esta palavra. Aquele que fala, orador, já o texto diz, e também um orador forense ou um advogado. Provavelmente o texto aqui quer dizer um advogado. Os judeus, na pessoa do sumo sacerdote, contratou um advogado para que se apresentasse diante do governador Antônio Félix, que naquele exato momento ele estava governando a Judéia. Esse Antônio Félix, ele foi governador ou procurador da Judéia do ano 52 até o ano 60. A prisão de Paulo aconteceu por volta do ano 59, portanto aí estava praticamente nos últimos anos do governo deste homem, chamado Antônio Félix. Ananias, sumo sacerdote, é o mesmo. Este sumo sacerdote, Ananias, ele foi sumo sacerdote do período que vai de 47 a 59, e ele foi morto no ano 66 pelos sicários, ou aqueles que portavam uma adaga ou um punhal. Não sabemos ao certo por que ele foi morto pelos sicários. Os sicários, eles eram contrários ao domínio de Roma. Talvez devido ao fato de que o sumo sacerdote tenha dado apoio ao Império Romano, os sicários ficaram revoltados e assassinaram o sumo sacerdote Ananias por volta do ano 66. Então eles saíram de Jerusalém, foram até a cidade de Cesareia, onde ficava o palácio do governador, e eles levaram um advogado, e esse advogado apresentou um libelo contra Paulo. Libelo é uma carta de acusação. Então eles levaram uma acusação contra a pessoa do apóstolo Paulo. O versículo 2 diz assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo. Então foram lá, chamaram Paulo, porque de acordo com as leis romanas, o acusado deveria estar diante daqueles que o acusam, no caso, os judeus que vieram de Jerusalém. Então Paulo estava preso, aguardando a chegada destes homens, e quando eles chegaram, Paulo foi chamado até a presença deles. Olha,
Sendo este chamado, este quem? Paulo, que foi citado no versículo anterior, no final da frase, passou Tértulo, que é o advogado, o orador forense, a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por intermédio, Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Veja que esse orador aqui foi um orador bem contratado pelos judeus. Ele começa fazendo o quê? Um elogio para com a pessoa do governador Antônio Félix. E veja que ele trata ele de excelentíssimo Félix. Sendo um procurador romano, talvez não merecesse esse título, mas no intuito de conquistar a confiança, a simpatia dele, eles usaram esse termo aqui, excelentíssimo Félix, e faz o elogio. Olha, nós, por teu intermédio, ou seja, depois que você chegou aqui na região da Judéia, este lugar tem gozado de paz perene. O que é a palavra perene? Perene é uma paz muito grande, uma paz numerosa, uma paz extensiva. E a paz aqui tem sido muito grande depois que o Senhor chegou aqui na região da Judéia. E também por teu intermédio, o Senhor tem providenciado muitas reformas, muitas melhorias em benefício deste povo. Quem? Povo judeu. Interessante que, pela fala do orador, ele também não era judeu. Deste povo, se ele fosse judeu, ele também se incluiria. Ele diria dessa forma: se terem feito notáveis reformas em nosso benefício. Aí ele se incluiria no meio do povo judeu. Como ele fala, o orador Tértulo, ele usa em benefício deste povo, então provavelmente ele não era um judeu. Ele era um grego ou romano. E ele diz que sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Então ele faz um elogio à pessoa do governador Antônio Félix e depois também ele agradece aí no final do versículo 3. E no versículo 4 diz assim: entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Então ele sabe que o governador é um homem muito ocupado, tem muitas coisas para resolver. Então esse advogado, esse orador forense, ele não quer tomar muito tempo do governador Antônio Félix. E ele diz: olha, eu não quero deter a Vossa Excelência por muito tempo, mas eu peço, por favor, que de conformidade, de acordo com o quê? Com a sua clemência. O que é clemência? Clemência é gentileza, suavidade, integridade. É a palavra grega que significa isso. Me atendas por um pouco. E agora sim a coisa complica. Ele começa a acusação contra a pessoa do apóstolo Paulo. Diz assim o 5: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Interessante que agora ele se inclui aqui.
como uma pessoa que faz parte do judaísmo, nossa lei. Ele usa aí esse termo, nossa lei. Talvez devido ao fato dele já ser um advogado forense, ele se inclui porque ele era um estudante das leis religiosas judaicas. Com certeza ele sabia das leis romanas e também tinha conhecimento das leis judaicas que se respeita ao costume dos judeus. Por isso que ele se inclui no meio. Não sabemos ao certo. Mas ele faz uma séria acusação contra a pessoa de Paulo. Aí no versículo 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Olha aí. Olha o termo que este homem usa. Ele usa a palavra loimon. Loimon no grego é pestilência, é uma praga. O que é uma praga? Praga é algo que se propaga, se espalha rapidamente. Se não for detido, contamina toda uma cidade ou um país ou um continente. Olha, este homem tem que ser detido. Esse homem é uma praga, é uma peste. E o ensino que ele está disseminando entre as pessoas, isso vai se espalhar, vai virar um problema para o Império Romano. E ele diz ainda que promove sedições entre os judeus. Olha aí, o que é sedições? A palavra grega é estáseis. Estáseis é insurreição, briga. Então, olha, esse homem está promovendo briga entre os judeus. E judeus o quê? De Jerusalém? Não, porque o problema não era Jerusalém. O problema é por onde Paulo passava, pelo interior ali da Ásia Menor, da Macedônia, da Caia, onde ele encontrava uma comunidade de judeus, ali acontecia o problema. Então, aí você olha, ele está promovendo briga entre os judeus que estão espalhados por todo o mundo. Esses aqui são os judeus da dispersão, aqueles judeus que foram dispersos por ocasião do cativeiro babilônico. Então, olha, esse homem, ele tem causado briga entre os judeus que foram dispersos por todo o mundo. E outra coisa, ele é o principal, olha aí, agitador. Agitador aqui, mais no sentido de liderança. Ele é o principal líder. Aqui a palavra grega agitador, que é prostaten. Prostaten é líder de um movimento. Então ele é um líder de um movimento, de uma seita. E esta seita é a seita dos nazarenos. Então, primeiro aí, então ele apresenta 3 acusações contra Paulo. Primeiro, ele perturba a paz. Então ele está perturbando a paz que reina entre os judeus. Segundo, ele é chefe dos nazarenos, é o líder dos nazarenos. Terceiro, ele tentou profanar o templo. Ele quis profanar o templo. E outra coisa também, que era o intuito deste homem, Tértulo, claro, ele foi instruído pelo sumo sacerdote Ananias para apresentar esse tipo de acusação. E nesta acusação, ele mostra para o governador Antônio Félix, ou procurador Antônio Félix, que era o representante de Roma na região da Judéia, ele mostra para ele que este homem chamado Paulo, ele é líder desta seita chamados nazarenos, justamente para que o cristianismo, os cristãos agora, perdesse a proteção da lei que os judeus gozavam. Os judeus ali da região da Judéia, eles tinham liberdade de cultuar, e essa liberdade era concedida por Roma. A partir do momento
que esse Tértulo pudesse provar para o governador ou procurador que Paulo ele era líder de uma nova seita que não fazia parte do judaísmo, automaticamente os cristãos que seguiam a Jesus de Nazaré, eles perderiam a proteção do Império Romano. Este era o intuito deste orador. Por isso que ela, sendo também o principal agitador, ou seja, líder da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo. Ou seja, ele não tem nada a ver com o judaísmo. Fato é que ele tentou profanar o templo dos judeus. O que é profanar? É tornar algo que é puro, ritualmente impuro. A ideia que os judeus tiveram é que Paulo ele tenha introduzido um gentil nas dependências do templo em Jerusalém. Como os gentios eles são considerados, ou melhor, eles eram considerados impuros, introduzir um gentil nas dependências do templo em Jerusalém o tornava impuro. Por isso que, olha, ele tentou profanar o templo, já que eles não tinham certeza que realmente Paulo tenha colocado este gentil lá. Então ele tentou profanar o templo e nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo o que? A nossa lei, já que era permitido os judeus daquela região julgar as pessoas que cometiam delito contra a lei judaica, os princípios judaicos, segundo o que? A lei dos judeus. Claro, eles muitas vezes não tinham poder para tirar a vida. Somente poderia tirar a vida o Império Romano. O Império Romano executava. É por isso que eles julgaram Jesus e depois o entregaram a quem? Aos romanos. E aí sim os romanos o crucificaram, o nosso Salvador Jesus. Veja aí, ele continua. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, ou Cláudio Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Ele quis também lançar uma acusação contra o comandante Cláudio Lísias. Mas veja que quem estava agindo de violência, se vocês lerem o texto que fala sobre a prisão de Paulo no meio da multidão, quem estava agindo de violência eram os judeus. Se Cláudio Lísias não viesse naquele exato momento, tirasse Paulo do meio da multidão de judeus, ele teria sido morto, ele tinha sido espedaçado. Então ele veio, tirou Paulo com rapidez para que isso não acontecesse, com grande violência, ordenando os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E outra coisa, olha o versículo 9. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, quando este orador ou esse advogado forense apresentou as acusações contra a pessoa do apóstolo Paulo, que ele falou tudo isso aí, os judeus que vieram de Jerusalém juntamente com este homem concordaram, é isso mesmo, ele falou a pura verdade. E agora, veja aí no versículo 10 que começa a defesa do apóstolo Paulo. Então, eles apresentaram a acusação e agora Paulo, ele apresenta a sua defesa. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. Então, Paulo estava diante ali daqueles homens que o acusavam, foi dado a Paulo que é a liberdade para falar. Então ele escutou caladinho todas as acusações e agora era o momento de Paulo falar.
E ele começa: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então tinha poucos dias que Paulo tinha chegado da sua terceira viagem missionária, trazendo as ofertas para os cristãos, os judeus que estavam padecendo ali na região da Judéia. E 12 dias apenas que ele tinha chegado a Jerusalém foi o suficiente para que eles o prendessem. E ele falou assim: olha, eu vim aqui, eu vim para Jerusalém no sentido de adorar a Deus. Tem 12 dias apenas. E como é que eu posso ter feito todo esse motim, toda essa rebelião? É impossível em 12 dias. Então tem poucos dias que eu cheguei em Jerusalém e já tinha 5 dias que ele já estava na cidade de Cesareia aguardando os seus acusadores. E outra coisa também é que ele não direciona a pessoa de Antônio Félix com o mesmo tratamento que o orador ou o advogado forense fez. Excelentíssimo Félix. Não. Interessante é que ele usa um tratamento normal, sabendo, já inicia logo, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação. Lembrando novamente que o Antônio Félix, ele foi procurador ali na região da Judéia do ano 52 até o ano 60. Portanto, aí 8 anos que ele ficou ali sendo procurador romano naquela região. Olha, então, se nós estamos aqui no ano 59, já havia 7 anos que ele tinha sido colocado como procurador da região da Judéia. Então, por isso que Paulo usa, sabendo que há muitos anos, ou seja, 7 anos aproximadamente, tu és juiz desta nação. Então, eu sinto a vontade. Então, você já sabe o costume deste povo aqui. Você não é um procurador novo na região, que não está ciente do que acontece aqui na região da Judéia. Então, você já tem um bom tempo que está aqui e você sabe muito bem dos costumes dos judeus. Então, eu sinto-me à vontade para me defender. Então, ele fala aí que tem há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Ou seja, Paulo diz: olha, tem 12 dias, pouco mais de 12 dias que eu cheguei a Jerusalém. E quando eles me prenderam, eles não me acharam no templo discutindo com alguém. Eu não estava discutindo com ninguém, nem amotinando o povo. Pelo contrário, eu subi ao templo para fazer um voto, ou entregar um voto que eu tinha feito a Deus e para adorar a Deus. Foi isso que Paulo subiu até o templo, no intuito de adorar ao Senhor. Eu não subi ao templo para profanar e nem tampouco para discutir com as pessoas no intuito de amotinar o povo. Nem no templo em Jerusalém e nem também nas sinagogas que estão na cidade. Lugar nenhum. E outra coisa, governador Antônio Félix, eles não podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, olha aí, Paulo continua. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, esse orador forense, o advogado, ele fala que Paulo ele é líder de uma seita. Mas Paulo fala assim: olha, esse caminho em que eles se chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, você olha, eu não tenho uma outra seita dentro do judaísmo, que originou a partir do judaísmo. Não existe divisão. A igreja
hoje é a mesma igreja do Antigo Testamento. Só que com a vinda do Messias, tudo aquilo que foi dito pelos profetas no Antigo Testamento, tanto Moisés, os profetas que falaram, eles falaram a respeito do Messias que viria. Então, por isso que está escrito na lei e nos profetas: eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Então, não há uma outra seita. É uma extensão do judaísmo. Só que esses homens aqui não entenderam o propósito da lei e dos profetas. A lei e os profetas, tudo aquilo que estava escrito apontava para uma pessoa. E essa pessoa era Jesus, ou o Mashiach. E ele já veio. Então, Paulo, ele falou assim: olha, esse caminho que eles estão denominando, chamando de seita, é a mesma religião que os nossos pais serviram. Olha aí. Assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, eu estou ainda dentro da religião judaica, mas acreditando naquilo que os profetas disseram, a lei e os profetas disseram, que haveria de vir um Messias. E o Messias, ele viria e morreria pelos pecadores. É isso que eu creio. Então não existe divisão dentro do judaísmo. A igreja de hoje é o mesmo povo do Senhor lá do Antigo Testamento. O Senhor não tem dois povos, ele tem um povo escolhido, zeloso de boas obras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a diferença é que aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos olhando para o futuro, olhando para o Calvário, crendo no Messias que haveria de vir. Aqueles que creram no Senhor, que são cristãos após a morte do Messias, eles agora são cristãos crendo no Messias que já veio. A diferença é essa. A antiga aliança, eles eram salvos crendo no Messias que viria. E na nova aliança, após a morte do Messias, nós somos salvos crendo no Messias que já veio. Então não existe duas igrejas. Existe a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Por isso que ele fala nos escritos do profeta: tendo esperança em que Deus, como também quem? Os judeus que estavam ali diante de Paulo para condená-lo, que haverá ressurreição, tanto de justos como de justos. Então, assim, eu creio no mesmo Deus que haverá de quê? De ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Tudo que eles creem, eu também creio. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Olha aí, olha, eu tenho consciência pura diante de Deus e dos homens de que eu não estou amotinando ninguém, não estou fazendo rebelião, não estou profanando nenhum templo, nenhuma sinagoga. E outra coisa, sabe o que eu vim fazer aqui em Jerusalém, na região da Judéia? Eu vim trazer o quê? Esmolas, eu vim trazer uma ajuda à minha nação e também fazer o quê? Oferendas no templo. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Então, assim, olha, estes homens que estão aqui diante do Senhor, governador Antônio Félix, eles não podem provar, pois não foram eles que me viram no templo. Os que me viram no templo não estão aqui, são os judeus do interior da Ásia. Foram eles que me viram lá no templo. E eu já me encontrava o quê? Purificado, sem ajuntamento e sem tumulto. Eles é que deveriam estarem aqui diante do Senhor para me acusar, se é que
eles tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Então, Paulo foi levado diante do Sinédrio. Então, ou esses aqui que estão diante do Senhor, que digam o que eu cometi de iniquidade. A palavra iniquidade é crime, maldade. Qual o crime que eu cometi? Que é adiquema. Essa palavra aqui, adiquema, é crime. Qual o crime que vocês acharam em mim? Qual o delito que eu cometi? Por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A única coisa que eu disse diante do Sinédrio foi esta: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E como ele estava diante de um grupo de homens que era composta de saduceus e fariseus, uns acreditavam na ressurreição e outros não, então houve aqui uma briga, houve uma dissensão ali entre aqueles homens que compunham o Sinédrio. Então eu não falei mais nada a respeito disso diante do Sinédrio, não falei nada mais. Então por isso é que eu sou condenado. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aí quando Félix ele escuta Paulo e aí ele vai tomar as devidas providências. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.